Olá, pessoal. Tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre triângulos, né? Especialmente sobre um. Mas antes de falar sobre esse camarada, nós vamos relembrar aqui rapidinho que existem duas classificações importantes com relação a triângulos. Os triângulos eles podem ser classificados quanto aos lados. Quanto aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. O triângulo equilátero é quando tem os três lados de mesma medida, isósceles, dois lados de mesma medida, e o escaleno, os três lados de medidas distintas, certo? Consequentemente, isso traz a mesma consequência para os ângulos. Então, significa que o triângulo equilátero também tem os três ângulos internos, né, de mesma medida, e os externos também. O isósceles, dois ângulos internos também de mesma medida. E o escaleno, os três ângulos internos são de medidas distintas, consequentemente os externos também. Bem, mas existe outra classificação, que é a classificação quanto aos ângulos. O triângulo ele pode ser chamado de acutângulo. Quando é que um triângulo é acutângulo? Quando todos os seus ângulos internos são agudos. Um ângulo agudo ele está entre 0 e 90 graus. Então, por exemplo, todo triângulo equilátero é acutângulo. Por quê? Porque todos os seus ângulos internos são iguais a 60 graus, porque a soma tem que dar 180. Bem, o triângulo ele pode ser classificado como retângulo. Quando é que um triângulo é retângulo? Quando um dos seus ângulos tem a medida igual a 90 graus. E ele pode ser classificado como obtusângulo. Obtusângulo, quando um dos seus ângulos é obtuso, ou seja, ele é maior que 90, porém menor do que 180 graus. Bom, e agora nós vamos falar em especial desse cidadão, do triângulo retângulo. No triângulo retângulo, ele é o único triângulo que tem nome especial para os seus lados. Ele, para ser retângulo, um dos seus ângulos tem que ser reto, ou seja, a medida dele tem que ser igual a 90 graus. Logicamente, consequentemente, os outros ângulos são ângulos agudos. Por exemplo, poderíamos ter aqui 30 graus e 60 graus. Isso aqui seria um triângulo retângulo isósceles. Ou, desculpa, triângulo retângulo escaleno. Professor, como é que o senhor sabe que ele é escaleno também? Porque se os três ângulos são diferentes, os três lados são diferentes também. Gente, em qualquer triângulo, o maior lado se opõe ao maior ângulo e o menor lado se opõe ao menor ângulo. E nesse triângulo, por exemplo, nós temos um único triângulo que recebe nome especial para os seus lados. O lado que está em frente ao ângulo de 90 graus, esse lado recebe o nome de hipotenusa. E os outros dois lados, consequentemente, são chamados de catetos. Então, aqui são os catetos e a hipotenusa. Bom, primeiramente, certo? O que eu vou falar para vocês foi descoberto da forma algébrica, ou na forma geométrica, que é o teorema de Pitágoras. Né? O que Pitágoras percebeu? Eu vou pegar esse triângulo, vou colocar ele só um pouco mais para baixo, certo? O que Pitágoras percebeu foi justamente o seguinte. Vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui. Então, aqui nós temos, nesse triângulo que eu estou chamando de ABC, a hipotenusa. Aqui seria um cateto e aqui seria o outro cateto. Professor, o que é que esse tal de Pitágoras ele percebeu de diferente nesse triângulo? Ora, ele percebeu geometricamente que a área do quadrado construído sobre a hipotenusa, certo? Era igual ao somatório das áreas dos dois quadrados que seriam construídos em cima
dos catetos. Então, como aqui é A, B, C, eu vou chamar esse lado aqui de A, esse lado de B e esse lado de C. A característica do quadrado é que todos os lados têm a mesma medida. Então, se esse lado aqui é A, todos os lados desse quadrado aqui são iguais a A. Se esse lado é B, todos são iguais a B. E se esse lado aqui é C, todos os lados são iguais a C. E é uma das figuras geométricas mais fáceis de nós calcularmos a área. Por quê? A área de qualquer quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, a área desse quadrado aqui é A ao quadrado. A área desse quadrado aqui é C ao quadrado, que é C vezes C. Potência de mesma base multiplicando, eu conservo a base e somo os expoentes. E o lado desse quadrado aqui seria B ao quadrado. Então, isso aqui foi a primeira coisa que Pitágoras observou. Depois, ele resolveu pegar isso aí e algebrizar. Como que ele algebrizou o teorema dele? Mais para frente nós vamos ver a demonstração algébrica disso aí, que é por semelhança de triângulo, certo? Né? Através das relações métricas do triângulo retângulo. Mas o que você pode perceber aqui, né, algebricamente, é que A ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa, pelo que eu expliquei para vocês, que ele descobriu geometricamente, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual ao somatório das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Certo? Bom, mas para não ficar somente na teoria, vamos colocar aqui um exemplo disso aí. Como que seria um exemplo disso aqui? Se nós tivéssemos, por exemplo, o seguinte, certo? Eu tenho um triângulo retângulo, olha aqui, e peço para você descobrir quanto vale a variável x nesse caso aqui. Vamos colocar aqui 8 centímetros, 6 centímetros e x. Eu quero descobrir quanto vale a variável x. Olha, cabe aí o teorema de Pitágoras. Desses três lados aqui, a hipotenusa vai ser sempre o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus. Portanto, x ao quadrado, vamos colocar aqui de cor diferente, x ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual ao somatório do quadrado dos dois catetos. Pronto. Agora, daí em diante, acabou a parte, né, do teorema de Pitágoras, e aí é só a álgebra, a equação. Então, x ao quadrado seria igual, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64, mais 6 ao quadrado, que é 36. 64 mais 36 seria 100. E o inverso da potenciação é a radiciação. X é igual à raiz quadrada de 100. Professor, o expoente é par. O senhor não colocou aqui mais ou menos, que toda vez que o expoente é par, eu preciso colocar mais ou menos. Só que nós estamos falando de medida. Eu não vou trabalhar com medida negativa. Você não vai dizer que alguém tem menos 1,80 m, a não ser que ele esteja enterrado, né? Então, né, pressupõe-se que essa medida aqui já é um valor positivo. Esse é o motivo de eu não precisar colocar aqui o mais ou menos. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. X aqui seria igual a 10 centímetros. Encontrei o lado que eu queria. Bom, mas pode ser que o questionamento, vou apagar aqui para fazer aqui do lado, seja não em cima da hipotenusa, tomando o mesmo critério de questionamento para nós encontrarmos a variável. Eu quero encontrar aqui a variável nesse triângulo.
Então, vamos lá. Aqui eu tenho o triângulo ABC. A, B e C. Eu vou colocar aqui 25 centímetros. Eu vou colocar aqui 20 centímetros. E eu vou colocar aqui um X. Eu quero saber quanto é o X agora. Ora, observem que esse X que nós estamos procurando, ele não se encontra na hipotenusa. Só que eu não posso fugir à regra, né, que é o teorema que Pitágoras definiu. Ele me diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, não é porque a variável está aqui que você tem que colocar a variável sempre na frente. Você tem que seguir o que o teorema fala. E o teorema me diz que o quadrado da hipotenusa, 25 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos dois catetos. É 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, está armado aí. Eu vou pegar agora e resolver essa equação. Vamos lá? 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que você vai encontrar 625. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que você vai encontrar 400, mais x ao quadrado. O 400 positivo, já que é o x que eu quero, aparece aqui negativo, porque o inverso da adição é a subtração. Então, você vai subtrair 400 dos dois lados. Vai ficar 625 menos 400 é igual a x ao quadrado. 625 menos 400 dá 225. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 225. Tanto faz se eu trocar simultaneamente de lado, não altera em nada, né? Você dizer que x é igual a 2 ou que 2 é igual a x é a mesma coisa. Vamos continuar aqui, por causa da visualização. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, nós temos que x é igual a raiz quadrada de 225. Você vai fatorar o 225 e você vai encontrar que x é igual a 15 centímetros. Ok? Então, tá aí uma aplicação do Teorema de Pitágoras. E com fé em Deus, até o próximo vídeo.